dia, começando mais um Café e Comunhão. Hoje, dia 3 de maio, quarta-feira. Nossa leitura e reflexão nessa manhã será no Salmo de número 116. Obrigado pela sua companhia. Não deixe de compartilhar o vídeo, de dar o seu like e de convidar outras pessoas para que possam estar conosco, onde juntos então estaremos refletindo nessa palavra gloriosa e bendita que é a palavra do nosso Deus, ok? Então não se esqueça de chamar outros para estarem conosco, não se esqueça de compartilhar, mesmo depois que acabar o vídeo, e vamos juntos então refletir nessa palavra nessa manhã, ok? Salmo 116 então, um salmo maravilhoso da palavra de Deus, que expressa justamente, o louvor e adoração do salmista com relação à libertação e a fidelidade de Deus na sua vida. O Salmo 116 é isso, é uma canção de ação de graças e de louvor a Deus por sua libertação e a sua fidelidade para com aqueles que são seus. O Salmo ele começa com o salmista declarando o seu amor a Deus e agradecendo-lhe por ouvir os seus gritos de socorro, declarando então que o invocará durante toda a sua vida, ou seja, enquanto ele viver, estará então invocando o nome do Senhor. O escritor então conta, no Salmo 116, a história da sua libertação, declarando que ele foi humilhado, mas que Deus o salvou. Ao longo do Salmo, o escritor ele enfatiza justamente essa questão. Ele enfatiza o fato de que o Senhor é fiel, de que o Senhor é compassivo, a compaixão de Deus é grande, e o fato de que Ele é digno, portanto, então, de todo louvor e de toda a adoração. E esse tema de ação de graças, então, nos lembra que nós devemos ser gratos a Deus por todas as bênçãos que Ele nos concede, que Ele nos concedeu, e que devemos dar graças a Ele em todas as circunstâncias. Outro tema importante que nós temos aqui no Salmo 116 é a ideia da confiança em Deus. O salmista, ele fala da sua fé em Deus, declarando que confiou no Senhor, mesmo quando foi humilhado, mesmo quando em situações muito adversas. Ele encoraja os seus leitores a confiar no Senhor, declarando então que Ele é misericordioso, de que Ele é justo, e que protegerá aqueles que confiam nele com toda certeza. Então esse tema da confiança nos lembra que nós podemos confiar em Deus em todas as circunstâncias, porque Ele é sempre fiel às suas promessas e a cada um de nós. Ok? Finalmente, então, o Salmo 116 ele é um chamado também para louvar e para adorar a Deus. O salmista declara que oferecerá sacrifícios de ações de graça ao nosso Deus, que invocará o seu nome enquanto ele viver. Enquanto ele viver. Ele encoraja os seus leitores, encoraja cada um de nós a se juntarem ao cântico de louvor a Deus, declarando que Ele é misericordioso e que Ele é justo, declarando que Ele é digno do nosso louvor e da nossa devoção, da nossa adoração. Então, esse tema de adoração e louvor nos lembra que nosso objetivo final como crentes é sempre qual? Honrar e glorificar a Deus e declarar a sua grandeza para todo mundo. Nós mencionamos esse fato ontem. Esse salmo ele está inserido no contexto de Esdras capítulo 6, que fala sobre a celebração da Páscoa por aqueles que voltaram do cativeiro da Babilônia. E, portanto, eles têm muitos motivos agora para louvar e para engrandecer o nome do Senhor. Ok? Então, esse é um resumo que nós temos do Salmo 116. E agora nós vamos passar então a leitura de cada um dos 19 versículos que nós temos aí e pensar um pouco então em cada uma dessas palavras. Bom? Muito bem. Temos aí então o texto bíblico dizendo: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações.
Então, essa expressão ama ao Senhor em hebraico sugere grande empolgação e grande emoção quando ele diz que ele ama o Senhor, né? Porque ele ouve a minha voz e as minhas orações, porque ele se inclina para mim, ele ouve tudo aquilo que eu digo. Com o Salmo 40, versículo 1, né? Essas palavras falam do amor de Deus também. De igual modo, o Salmo 40. Então, ele se curva desde o seu lugar de glória para atender as petições do seu povo, para ouvir as orações do seu povo na casa de oração, buscando então justamente suprir a necessidade do seu povo. Ele diz ainda, no versículo 2, porque ele se inclina para ouvir, então orarei enquanto viver. Então ele se inclina, né? Uma expressão evidente falando da grandiosidade do Senhor, que ele se inclina então aqui na terra para poder ouvir aqueles que estão buscando a sua presença em oração. E aí o salmista então diz que desta forma, sabendo dessa atitude do Senhor, ele vai invocar e orar ao Senhor enquanto ele viver, tá? Versículo 3, a morte me envolveu com as suas cordas e os terrores da sepultura me dominaram. Não vi outra coisa senão sofrimento e tristeza, né? Ele viu então a morte, diz. As cordas da morte envolvendo a sua vida, envolvendo o seu corpo, né? Então ele fala de uma tremenda experiência de agonia, de sofrimento, que com certeza foi muito grande. Ele quase dá a entender aqui de que ele quase morreu, os terrores da sepultura me dominaram. Então essas palavras prenunciam também a angústia do Senhor Jesus na cruz do Calvário, com toda certeza. Lá em Mateus capítulo 27 é relatado todo o sofrimento do Senhor naquela cruz. E aqui o salmista nos dá também esses detalhes a respeito do seu sofrimento. Versículo 4. Então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. O Senhor é compassivo e justo, o nosso Deus, ele é misericordioso. O Senhor protege os ingênuos. Eu estava diante da morte e ele me salvou. Os ingênuos, os simples, os inocentes, os limpos, os imaculados de coração. Já no livro de Provérbios, a palavra geralmente significa alguém inexperiente. Então, é uma pessoa dessa forma que está buscando a direção do Senhor. Porque dentro da sua inexperiência, dentro da sua ingenuidade diante desse mundo, né? Diante da morte, diante dos problemas, das dificuldades, ele precisa justamente da proteção e da direção do Senhor na sua vida. Volte minha alma a descansar, pois o Senhor lhe tem sido bom. Então ele deixa bem claro, falando a respeito de que a sua alma pode ter esperança. Sua alma pode descansar. Por quê? Porque o Senhor tem sido bom. Porque o Senhor é bom. Porque a sua misericórdia, diz a palavra, dura para sempre. Então, ele livrou a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, meus pés da queda. Paulo, ele cita essas palavras, né? Lá em 2 Coríntios capítulo 4, como prova da esperança de ressurreição de Jesus nas Escrituras. A crença no versículo 10, né? Vamos ver aqui, por isso andarei na presença do Senhor enquanto viver aqui na terra. Eu criei, por isso disse, estou profundamente aflito. Então, a sua esperança no Senhor era grande. E ele expõe a sua aflição diante do Senhor. Ele articula justamente com o versículo 9, né? Quando ele diz o quê? Andarei na presença do Senhor enquanto viver aqui na terra. Então, ele articula esses dois versículos, o 9 e o 10, para justamente continuar peregrinando, né, nessa terra dos vivos e buscando dessa forma
exaltar e engrandecer o nome do Senhor, manifestar o nome do Senhor diante daquelas pessoas que passam pela sua vida. Versículo 11: em meu desespero declarei, todos são mentirosos. Que posso oferecer ao Senhor por tudo que Ele me tem feito? Celebrarei meu livramento e louvarei o nome do Senhor. Né? Então, com a expressão que darei ao Senhor, o salmista, então, ele jura adorar a Deus em voz alta, em público, entre os demais fiéis. Na Páscoa, esse salmo é lido, né, depois da refeição, imediatamente após a terceira taça de vinho, chamada de cálice da salvação. Então, quão apropriado deve ter sido, né, esse salmo, né, justamente no tempo da Páscoa, e nós citamos aqui que deve estar inserido em Esdras capítulo 6, esse salmo, porque fala justamente sobre esse tema, né? É um chamado de atenção para o cálice da salvação de Deus. Na mesma noite em que o Senhor foi traído por aqueles que diziam que o amavam, né? Então ele fala, celebrarei o meu livramento, louvarei o nome do Senhor. Então ele faz alusão à sua vida, à sua experiência, mas ele fala também, abrange, né? Essa voz ecoa e chega até a presença do Senhor Jesus, né? A sua história e tudo o que aconteceu e como ele entregou a sua vida por cada um de nós. Em todo o sofrimento que passou, entregando-se em nosso lugar, sacrificando-se por nós. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, né? Cumprirei os meus votos. A palavra de Deus nos ensina que é melhor não votar do que votar e depois não cumprir. O Senhor se importa profundamente com a morte dos seus fiéis. Ele se preocupa com você, comigo, com cada um de nós. Ó Senhor, sou teu servo, sim, teu servo, teu humilde servo. Tu me livraste de minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de ação de graças e louvarei o nome do Senhor. Então o salmista declara ser um servo de Deus. Conforme Jesus demonstrou na celebração pascal no cenáculo, né? Todo verdadeiro seguidor de Cristo deve se tornar um servo de Deus. Exatamente como o próprio Jesus, o Filho de Deus, se tornou servo dos seus discípulos, lavando os seus pés, assim também todo crente, todos nós deveremos servir aos outros, abençoar a vida dos nossos semelhantes. As palavras do Salmo, então, foram cumpridas de forma profética, quando cantadas por Jesus e seus discípulos na véspera da crucificação. Então, o termo louvor significa basicamente reconhecimento em público, e ele diz, então, louvarei o nome do Senhor, vou reconhecer publicamente o nome desse Deus maravilhoso e grandioso. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Então, aqui, para não ficar nenhuma dúvida, ele vai cumprir os seus votos na presença de todos, da congregação. Todos verão, né, e saberão o que realmente estava acontecendo. Cumprirei, então, os meus votos. Essas palavras concluem o pensamento, então, do salmista, declarando a sua intenção de ofertar o seu louvor no templo. A adoração pública, né, tanto quanto a devoção particular, é recomendada, então, pela palavra do Senhor, e ele assim diz que o fará. Na casa do Senhor, no meio de Jerusalém, louvado seja o Senhor. Então ele diz que cumprirá os seus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, na casa do Senhor, no meio de Jerusalém. Louvado seja o Senhor. É o seu desejo, então, de louvar juntamente com a congregação, e não apenas um louvor, né, pessoal, mas ele quer compartilhar desse louvor, então, com outras pessoas, cantando no templo. Então, o Salmo 116, para nós finalizarmos, incentiva a cada um de nós, cristãos, a gratidão ao Criador, não só em palavras, mas também em ações. Não apenas dizendo que queremos louvar o nome do Senhor, mas agindo em direção a isso. Naturalmente, associamos o ato de agradecer a um simples obrigado. Muitas vezes orações superficiais, até mesmo decoradas. Apesar de ser algo válido, principalmente para quem está começando a cultivar
um estado de espírito mais grato, né? Está conhecendo agora e aos poucos o que é a vida cristã, então está engatinhando ainda nessa vida cristã. Então, muitas vezes, pela insegurança, né, vai procurar de uma maneira decorada, superficial, falar com Deus. Mas Deus não deixa de ouvir. Deus irá ouvir, né? E pouco a pouco estará cultivando então um coração grato diante do Senhor. Um coração que quer então engrandecê-lo, tá? Então isso é muito importante, né? Começando então dessa forma a cultivar um estado de espírito mais grato. E com certeza essa não é a forma mais correta, mais assertiva, né, de corresponder à bondade de Deus para nós, mas é uma forma também de fazê-lo, tá? E Deus, ele não rejeita esse tipo de atitude do seu e do meu coração. Acontece que ao longo do tempo, com o nosso amadurecimento, nós vamos deixando as coisas de menino de lado. Então, se você reler a parte final do Salmo 116, né, lá no versículo 12 em diante, vai perceber que o salmista, então, enfatiza várias ações que ele se compromete a realizar para glorificar o nome do Senhor. Não é para ficar apenas nas palavras, mas nas ações. Então, isso porque a nossa ação é o que realmente expressa o nível da nossa fé em Deus, como também o quanto nós somos gratos pelo seu amor. Então, essa declaração, essa demonstração de adoração, não só em palavras, mas em gestos, em ações. Então, tudo isso demonstra o quanto nós somos gratos pelo seu amor. Então, como bem declara Tiago, ele diz que a fé sem obras é morta, porque são as ações que validam aquilo que você acredita. Guarde bem isso. As ações são elas que validam aquilo que você acredita. Portanto, alinhe o que você diz, o seu discurso, com o seu modo de ser, com o seu modo de viver, para ser grato ao Deus eterno e amá-lo de fato e de verdade. E não apenas de discursos, não apenas de palavras, mas realmente de fato e de verdade. Que essa palavra possa ficar gravada no seu coração, que tenhamos uma boa quarta-feira na presença de Deus, e amanhã, se Deus permitir, estaremos juntos com o Salmo 117. Não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, não deixe de refletir mais tempo sobre ele, sobre tudo que falamos. Fica aí gravado, você pode repetir quantas vezes quiser, ouvir quantas vezes quiser, e assim ir gravando, né, cada particularidade daquilo que nós podemos compartilhar nessa manhã, tá bom? Então não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar, né, nos ajude a proclamar e a levar essa palavra cada vez mais longe, cada vez mais a um número cada vez maior de pessoas, para que possam conhecer essa bendita palavra e possam tirar dos seus olhos, né, todas as escamas, e possam enxergar realmente aquilo que Deus quer e deseja de cada um de nós, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos orar agradecendo por esse dia, e amanhã, se Deus permitir, estaremos juntos lendo e refletindo o Salmo de número 117. Obrigado, Deus, por esse tempo juntos. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, pela gratidão e louvor do salmista para com o Senhor, e que nós sejamos também tocados, que sejamos, ó Deus, motivados a cada dia buscarmos a tua presença em oração, sendo gratos, sendo, ó Deus, realmente muito satisfeitos na tua presença por tudo aquilo que o Senhor tem realizado por nós e no meio de nós. Ajuda-nos, orienta-nos, pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Deus possa abençoá-los, queridos, que todos tenham um bom restante de quarta-feira, então, né? Na graça e na paz do Senhor. E amanhã, se Deus permitir, estaremos juntos aí, mais uma vez, né? Para compartilharmos dessa palavra bendita. Tá bom? Então, não se esqueça de compartilhar. Tá bom? Não se esqueça de dar o seu like, dar o seu joinha, tá? Não se esqueça de ser um instrumento nas mãos de Deus, para que outros possam ter conhecimento dessa palavra, tá bom? Um forte abraço a todos vocês,
e até amanhã, se Deus nos permitir. Tchau, tchau, meus queridos. Até amanhã.